Papo Cabeça. Hoje vamos conversar com o pai de um jovem que sofreu um acidente e teve sua vida modificada. Quem conhece alguém nessa situação semelhante? Alteração física, alteração cognitiva e todos os desafios enfrentados no processo de reabilitação. Guga Mendonça é jornalista e tem muita experiência a ser trocada e compartilhada conosco. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Guga, muito obrigado pela sua participação e de estar aqui junto conosco. Muito obrigado pelo convite, Dr. Fernando, dividir essa experiência e com essa experiência que a gente possa ajudar as pessoas aí que sofrem o dia a dia com essa situação que ninguém quer passar. Ninguém quer passar. Guga, o Luiz está na segunda, com mais de 20 anos de idade, sofreu um acidente fora do país. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa situação difícil e, enfim, como depoimento mesmo para a gente esclarecer as pessoas. Bem, com 22 anos de idade, ele morava e trabalhava nos Estados Unidos, Nova York. Acho que é o sonho de qualquer jovem dessa idade. Estava com bons contatos de trabalho e ele morava lá sozinho já. Tinha, através da empresa, o Green Card. E o que acontece? Um belo dia ele foi atropelado. É assim, é um choque sem tamanho, porque você projeta tudo nos seus filhos, Então, um atropelamento, uma pessoa em alta velocidade, ele atravessando na faixa, às 6 da tarde, voltando da academia, foi atropelado. E eu recebi a notícia 6, 7 horas depois, quando ele já estava na mesa de cirurgia. Guga, você está falando para mim de uma cidade que nós sabemos que é o estandarte dos Estados Unidos. A Big Apple, A Big Apple, Nova York, não era qualquer lugar. Não. Ele teve, em teoria, o atendimento mais rápido e melhor possível. E hoje ele está aqui no Brasil, junto com você. Como é que foi essa transição e como você enxergou esse tratamento inicial, sem contar a questão da própria angústia de um pai que tem uma notícia dessa e a gente sabe que não consegue se teletransportar de uma forma tão rápida? Olha, doutor Fernando, eu acredito que a questão dos primeiros socorros foi efetiva. A gente sabe que eles têm referência nessa questão. Eu acredito que em poucos minutos, realmente ele estava no hospital mais próximo. A questão da conduta médica de cirurgia eu não consigo discutir, porque é muito do momento. Acho que a equipe médica fez o que era necessário para salvar a vida dele. O que pega muito nos Estados Unidos, e na verdade a população brasileira tem que ter essa consciência, A saúde está muito atrás da nossa. Eles podem ter, sim, tecnologia, mas know-how. Os nossos médicos brasileiros, as nossas enfermeiras, os nossos fisioterapeutas estão anos-luz. Por quê? Porque aqui existe humanidade. Lá é um tratamento totalmente seco, Trata uma pessoa como um número, como um CPF, Que lá é o Social Card, Então, isso a gente percebe, doutor, que é muito difícil lá. Ou a pessoa tem muito dinheiro, que pode pagar os maiores centros de reabilitação do mundo, que através de tecnologia estão dentro do país ou em outros países, Ou então a pessoa fica largada, O Luiz ele chegou num ponto de desnutrição que a impressão que dava é que eles estavam esperando a morte. Fora que ficou 4 meses sem fazer nenhum exercício de reabilitação. Nem aquela reabilitação passiva que se faz na cama de qualquer hospital, no Brasil, pode ser no interior, mas é feito em qualquer lugar, mesmo onde não tem acesso à saúde, temos profissionais que fazem. Ele ficou 4 meses numa cama. Como é que 4 meses sem nenhum tipo de estímulo a pessoa vai levantar, independente da lesão cerebral que foi gravíssima? Quer dizer, foi uma correria atrás de tudo que foi perdido lá nesses 4, 5 meses de hospital, que ele não teve assistência nenhuma, e muito pelo contrário, ele caminhava realmente para a morte. Por quê? Porque ficou subnutrido, o sistema lá realmente, a impressão que dava é que a gente estava caminhando para o óbito e seria até lucrativo para eles nessa questão. Quer dizer, nem todo mundo sabe, mas a saúde não é igual, ao redor do mundo. O Sistema Único de Saúde é uma coisa muito particular nossa aqui do Brasil, onde você tem, 80%, 75% da população utilizando o Sistema Público de Saúde, 25% usando a saúde suplementar, convênio, seguro de saúde ou medicina privada. Mas o que chama atenção é essa informação que você está trazendo e compartilhando aqui de antemão.
né? A América, os Estados Unidos da América é conhecido pela tecnologia, pelas inovações, pelos grandes centros, mas esse diferencial humano, nesse momento da reabilitação, você notou na pele o quanto que fez a diferença. Notei, até porque por mais problema que a gente tem aqui no Brasil, o profissional brasileiro está anos-luz na frente, principalmente em questão de reabilitação, né? O Lu, ele usou o Obamacare, o Medicaid, que é, na verdade, uma cópia, né, do SUS que o antigo presidente, o Barack Obama, tentou implantar e hoje cobre pouca extensão do país, mas realmente a gente não teve o gasto de hospital, o gasto tão temido aí de contas de milhões, imagina 4, 5 meses no hospital, porém a qualidade do serviço prestado não chega perto do que seria num grande centro que cobraria milhões de dólares pelo período que ele ficou lá, mas ele não teve esse custo, né? Apesar de algumas coisas serem pagas, esse geral é tipo um hospital filantrópico. Porém, é assim, o que eu vi lá, talvez a gente vá no hospital da maior periferia do Brasil e não veja um negócio tão feio como é lá. Bom, você trouxe o Lu aqui para o Brasil. Como foi esse processo de vir para cá e como está o desenvolvimento do segmento do tratamento e de reabilitação? Foi um caminho muito difícil, né? O senhor acompanhou parte dele, graças a Deus você é uma das pessoas que eu pude conhecer e nos ajudou, né? Como outras, que eu não vou citar nome aqui, porque senão ficaria 3 dias de programa agradecendo as pessoas, e sem citar um, de repente a gente pode ser injusto com todos que nos ajudaram, mas foi um processo dificílimo também de trazê-lo. Primeiro, a justiça americana, né, tentou botar alguns empecilhos e eu acredito que é que ele chegasse aqui e se descobrisse algum erro médico e talvez a gente fosse pedir alguma questão indenizatória, etc e tal, que quando você está com seu filho precisando de tratamento, a última coisa que você vai pensar é num negócio desse. Então eles tentaram botar empecilhos, né, tentaram deixar ele lá, mas graças a Deus a gente conseguiu. E aqui no Brasil é diferente, entendeu? Ele conseguiu ter uma atenção, apesar de eu ser crítico e achar que também a saúde brasileira tem que ter um olhar melhor para esse tipo de paciente. Porque não é nem aquele cuidado paliativo, né? E nem aquela reabilitação de ponta que muitos centros no Brasil oferecem. Ele seria um meio termo. E assim, doutor, eu recebi muita porta na cara também. Porque a gente tenta buscar o melhor tratamento para os nossos filhos e às vezes a gente depende do setor privado para isso. Né? É uma realidade muito triste a gente falar isso, mas é o setor privado que pode oferecer o melhor tratamento como um paciente como o Lu. E aí eu fico pensando, eu que tenho, né, através dos meus anos de profissão, contatos para tentar chegar em todos os lugares, eu fico imaginando quem está lá na periferia, que não conhece ninguém, o primeiro não que toma, acabou. Quer dizer, o que essas pessoas sofrem? Como é que nós podemos encurtar esses caminhos para essas pessoas? Sabe? Então esse sentimento hoje é muito forte aqui, entendeu? Porque o sofrimento é sem tamanho e porta na cara realmente você recebe todos os dias, porque você quer dar o melhor tratamento para o seu filho, mas às vezes não é possível. Agora eu vou fazer uma pergunta bem particular para você, viu, Guga? Sentindo na pele mesmo, né? Nessa visão, ou mais do que na pele, num filho, eu sou pai também e eu posso dizer, dói mais do que se fosse na gente mesmo, né? Sem dúvida. O que falta, ou qual caminho o Brasil precisa percorrer? Eu falo Brasil para a gente não limitar a nossa conversa à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, não estamos falando de ilha de excelência, estamos falando do nosso país que é continental. Reabilitar de forma adequada um paciente como o Lu, por exemplo, um jovem previamente saudável, que teve uma intercorrência, sobreviveu, graças a Deus, mas ainda precisa fazer reabilitação. Eu acho que, em primeiro lugar, é a questão dos recursos, né? Eu acho que tem que se investir muito mais nessa área de reabilitação para que ela chegue para todos e não para aqueles que têm mais chance de reabilitação, que é o que acontece no Sistema Único de Saúde. Tem que seguir protocolos para conseguir, entendeu, atender, né, o número necessário de pessoas que eles podem dar essa demanda. Eu acho que com mais investimentos nessa área de reabilitação, que ela pode chegar a todo mundo. Por quê? Porque esses pacientes, eles dependem do imponderável. O que o Luiz vai melhorar, o que o outro paciente que tem a mesma coisa vai melhorar, é muito imponderável. E de repente, né, o resultado de 10%, né, para um estudo médico é muito pouco. Só que para a família, se ele melhorou 1%, já é ótimo. Então acho que falta isso, falta muito investimento
na área de reabilitação. Nós temos os melhores profissionais, eu acho que é necessário mais investimento e acreditar que uma boa reabilitação, e o senhor sempre foi incentivador disso, né, para a minha família, né, às vezes que o senhor entrou no circuito para falar sobre isso, a reabilitação, ela tem ganhos, e esse ganho dá qualidade de vida para o paciente, entendeu? É muito interessante essa questão, porque qualquer ganho que ele tem, ele vive melhor. Como que é o tratamento dele hoje em dia aqui no Brasil? Hoje ele está numa clínica de transição do convênio, né? Ele faz as terapias, fisiomotora, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Ele tem o dia dele lá focado nas terapias, além do cuidado médico, né? E também o cuidado da enfermagem. É um processo extremamente difícil e desgastante, mas é assim, doutor, eu não desisto, eu sempre vou lutar pelo Luiz Gustavo, entendeu? Porque ele não fala, então a voz dele sou eu. Então assim, eu não perco, assim, eu ouço não, eu vou para cima e eu vou em frente. Eu nunca vou me abater, porque enquanto a vida, a esperança sempre. Guga, muito obrigado pela sua participação, pelo seu testemunho. Eu tenho certeza que isso vai tocar o coração e a mente de muitas pessoas aqui no nosso país, principalmente para entender que a reabilitação, ela demanda de um atendimento humano e o DNA do nosso povo já tem isso. Fico feliz em saber que você notou isso presente nos nossos profissionais de todo o país. E agora, eu acho que é desenvolver algo que seja mais protocolar, mais acessível para todas as pessoas, com legislação adequada, com o acesso sendo então personalizado, para que isso possa beneficiar Luiz e todos os pacientes que venham precisar desse serviço aqui no nosso país. É muito importante, doutor, a gente deixar claro para o telespectador, para quem nos acompanha, para acreditar na ciência, na medicina brasileira, no profissional da enfermagem, no profissional da fisioterapia, nos médicos, que é importante, é o que você falou, esse calor humano, ele faz a diferença, não é só uma questão de ciência não, tem uma questão de calor humano e isso faz a diferença para as famílias. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço para você, para o seu filho e estamos juntos, hoje e sempre, Guga. Obrigado, doutor, muito obrigado mesmo, foi um prazer estar aqui com o senhor. Prazer. Pessoal, a gente fica por aqui, escreva o seu comentário, a sua pergunta, compartilhe essa informação, pessoas instruídas vivem melhor. Beijo no coração e até a próxima semana.